Olá, amados, amadas, bem-vindos ao Outubro Rosa com Juliana Luz, edição 2020, edição essa que eu tô completando 7 anos curada de câncer de mama, para honra e glória do meu Rei e Salvador, Senhor Jesus. Eu estou aqui para contar a história, para contar um pouco do meu testemunho, para contar um pouco de tudo que Jesus fez, faz e ainda fará pela minha vida. Para você que está chegando aqui agora, né, o meu nome é Juliana Luz, eu sou cristã, eu sou evangélica, eu tenho esse canal Juliana Luz, exclamação. Então, se esse vídeo te edificou, já dá um like, já compartilha e abençoa assim vidas de mais e mais pessoas, para que essa palavra possa germinar e trazer frutos para o reino de Deus. Amém? Amém. O tema de vídeo de hoje, o Espírito Santo de Deus estava ministrando comigo ontem sobre o tema de hoje. Enquanto eu estava falando, né, o dia 1 do Outubro Rosa com Juliana Luz, o Espírito Santo foi lá e tocou no meu coração, no meio da ministração, e disse a mim para explicar sobre as luvinhas rosas, aquelas luvas rosas, e como o Espírito Santo, ele me mostrou o que eu ia enfrentar no dia que eu coloquei a luva de boxe. Na realidade, essa história tem duas histórias dentro de uma única. Tem a história das fotos, que naquelas fotos, aquelas luvas não são minhas. Todo mundo acha que aquelas luvas são minhas, não são minhas. Eu tenho uma amiga do curso de inglês, e aí ela fez aniversário, nós mantivemos contato, e ela me convidou para o aniversário dela. E no dia do aniversário dela, como ela luta, ela me emprestou aquelas luvas e eu comecei a brincar, né? Eu sou muito palhacenta. Eu comecei a pegar as luvas e fazer brincadeiras assim. E os amigos bateram fotos minhas e aí ficaram aquelas fotos com luvas. Mas o Espírito Santo de Deus trabalhou na minha vida através de luvas de aerobox, box, na academia. Como vocês sabem, eu não curto muito academia, mas começo o ano, eu vou lá e faço como muita gente faz. Eu me matriculo. E aí eu assisti uma aula experimental de aerobox. Normalmente, quando eu vou à academia, eu dou preferência às aulas de dança e às aulas diferentes. Tudo que é diferente lá dentro, que não tem que ficar no equipamento, eu topo tentar experimentar fazer. E aí eu assisti uma aula experimental, né, de aerobox. E na aula, quando o professor pegou as luvas e me deu, e eu fui colocando as luvas, eu ouvi uma voz doce, uma voz suave que dizia a mim: prepara-te para a batalha. Vai ser difícil, filha, mas nada é impossível para mim. Se prepara para a batalha, coloca a armadura. E conforme eu colocava aquela luva, eu lembro que eu ia ficando toda arrepiada, eu até fico agora lembrando disso, porque eu não entendia direito o que estava acontecendo. Muitas das vezes, né, eu achava assim que eu estava com a imaginação muito fértil. Mas não era imaginação fértil, era o próprio Deus falando comigo, ministrando no meu coração. E ali o Senhor foi me dando instruções da minha postura dali para frente, do que eu iria precisar fazer e o estilo de vida que eu ia precisar ter para poder conseguir vencer aquela batalha. Porque Deus, ele nunca vai te colocar no campo de batalha sem antes te mostrar as armas e as ferramentas que você vai ter que usar para vencer aquela batalha. Então, o nosso Deus, ele está lá na frente,
Nós vivemos o nosso tempo de hoje, de agora, mas o nosso Deus, ele é dono do ontem, ele é dono do hoje e ele é dono também do amanhã. Ele sabe o que vai acontecer comigo e com você amanhã às 23 horas, esse horário que eu tô gravando o vídeo. No dia de hoje, no dia 2 de Outubro Rosa com Juliana Luz. Então o nosso Deus, ele é dono de tudo, inclusive do tempo. E ele precisava me mostrar como eu deveria me armar para a grande batalha que eu iria enfrentar, que era a batalha da vida e da morte, que era a batalha da minha nova vida, né? Porque eu falo que há um divisor de águas. Existe uma Juliana antes do câncer de mama e existe uma Juliana depois do câncer de mama. Então, aquelas luvinhas rosas, eu tinha uma grande estima daquelas fotos. E assim, as pessoas olhavam eu com aquela luva e eu gostava muito das fotos, que parecia cômico. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de paz e amor. E o que as luvas de boxe representam? Né? Alguém batendo no outro, né? Nem que seja para se defender, mas elas simbolizam batalha. Elas simbolizam alguém tentando socar uma outra pessoa, uma luta. E elas, por não combinarem com o meu estilo, o meu jeito de ser, o fato de eu estar usando era cômico, e por ser rosa, né, dava aquela ideia de feminilidade, enfim, eu acabei me afeiçoando àquelas fotos e eu perdi muitas fotos. Eu nunca fui de guardar, tem gente que guarda tudo organizadinho, não, ainda mais sendo fotos que eu tirei em casa de amigos, ou seja, foram amigos que bateram, mas aquelas, Deus permitiu que eu as guardasse e que eu tivesse com aquelas fotos ali. E sem saber que o símbolo, eu fui descobrir, né, lendo um pouco sobre o câncer de mama, e como vocês sabem, eu sou envolvida com ONGs, eu descobri que o símbolo lá fora da luta contra o câncer de mama são duas luvinhas rosas. E sem eu saber, eu coloquei essa foto como símbolo do Outubro Rosa. Assim que eu comecei a fazer campanhas, a ir a palestras, a ser convidada para ministrar, para falar do meu testemunho, eu coloquei aquela luva, porque era rosa, né, Outubro Rosa, e por conta disso, né, de eu lembrar da ministração que o Espírito Santo me deu a primeira vez que eu coloquei uma luva de boxe nas minhas mãos. E aquela aula de aerobox, ela foi toda especial, porque enquanto o professor me dava as instruções, né, assim, já tem bastante tempo, eu esqueci os nomes, eu tenho até interesse em retornar a assistir uma outra aula, né, mas fazia para socar assim, para socar de frente, para socar de lado, ele ensinando os golpes. O Espírito Santo me dava instruções espirituais. E eu fiquei assim bolada naquela aula, né? Assim que o pessoal aí fora do mundo diz, né? Eu fiquei bolada com a história, fiquei assim intrigada. Eu, sinceramente, eu falei assim, gente, o que tá acontecendo aqui nessa aula? Me explica, Deus. Mas eu prestei atenção ao máximo na aula, no que o professor me orientava e no que aquela voz, é como se aquela voz ela reexplicasse a instrução do professor, uma completava a outra. O professor ele me explicava as instruções de guerra no campo físico, não é? Já aquela voz me dava instruções no campo espiritual. E eu precisei dessas instruções para ter força lá na frente, para não desistir, para não desanimar, porque é muito fácil a gente falar de fé quando a gente está orando pela vida do outro. É muito fácil você estar precisando, você que está aí na tela, precisando de um milagre, de algo sobrenatural, né? De algo do extraordinário de Deus.
e você me pede oração, eu, em nome de Jesus, Senhor Deus, fortalece, a fé dela cura, e você está com um diagnóstico impossível, como é o câncer, como são outras doenças também. Outra coisa é quando você, cristão, recebe o diagnóstico, quando o diagnóstico é para você, e aí cai a sua ficha, e aí você vê o tamanho da tua fé, que se você colocá-la simplesmente nas suas convicções, ela morre. Mas se você trazer à memória aquilo que te traz esperança, se você declarar a palavra, se você profetizar no meio desse vale de ossos secos, porque um diagnóstico de morte você só vê caveira, você só vê morto. É assim que você se imagina. Quando você recebe aquela notícia, é um impacto, né? Que você dá até aquela engole seco e você fala assim: Senhor, é real? Eu tô num sonho? Tô num pesadelo? Me belisca. Deus, sacode. Vou acordar. E aí você acorda e nada mudou. E você vê que você não tá num sonho, num pesadelo. Você vê que faz parte da história da sua vida passar por aquela situação. E a palavra de Deus, ela fala que que Jesus falou que no mundo a gente ia ter aflições. Então, o sofrimento, ele faz parte da vida.